Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início aqui, né, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre os povos, né, que viveram aqui na América antes da chegada dos europeus. Então, nas últimas aulas a gente focou, né, na América Espanhola, então nós falamos dos povos que viveram na Península de Yucatán, na região do México e também na Cordilheira dos Andes, né, então nós falamos dos povos almecas, dos, dos povos maias, dos astecas, dos incas, entre outros. Então, assim, o que nós vamos falar agora aqui? Então, nós vamos começar a falar sobre os índios que viveram na América do Norte, né, principalmente na região onde hoje nós conhecemos como Estados Unidos e, né, a região ali do Canadá. Bem, então, diferentemente dos outros povos, né, então, diferentemente da América Latina, a América anglo-saxã, né, ela vai ter uma diferença muito considerável quando a gente falar em política indígena, né, ou política indigenista. Então, eles não tiveram a mínima preocupação, né, de promover uma perseguição e um extermínio de grande parte das nações indígenas que viveram na América do Norte, né? Então, então quando nós falamos em índios, né, então é normal nós estudarmos ou nós vermos, né, principalmente em filmes, entre outros elementos, né, principalmente, né, aquela visão de que o índio sempre ele é o mal da história, né? Então, principalmente por conta, né, do período que nós estudamos sobre os Estados Unidos, né, que é o período da expansão para o oeste, que acontece logo depois, né, da independência dos Estados Unidos. Ah, mas eu ainda não estudei a independência dos Estados Unidos. Então, esse conteúdo aqui ele está focado principalmente para nós compreendermos, né, como é que a América ela se desenvolveu antes da chegada do europeu. Então, no caso, como é que a América ela vai ter as suas particularidades, os seus povos que viveram ali na região um pouco antes da chegada, né, dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses e dos franceses, mas também depois da chegada desses povos. Como é que isso aconteceu? Nós vimos com os incas, os maias e os astecas, né, como é que, né, foi essa relação. Então, o europeu, ele muitas vezes, ele para chegar ao seu objetivo, que era conseguir ouro, prata e pedras preciosas, ele não tinha o melhor pudor. Então, no caso, isso também vai acontecer com os povos da América do Norte, mas aí é muito mais por conta da terra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, então, quando nós falamos em colonização da América, né, então os europeus, a colonização da América, né, então levou séculos, né, de conflitos às sociedades do Velho e Novo Mundo. Então, a maior parte dos registros históricos escritos sobre os nativos norte-americanos foi feito pelos europeus após o contato inicial. Então, os nativos norte-americanos viviam em uma sociedade de caçadores, agricultores de subsistência, com um sistema de valores significativamente, né, diferente dos colonizadores. Né? Então, as diferenças culturais entre os nativos e os norte-americanos, de um lado e outro o europeu e seus descendentes. De outro lado, levaram a grande, né, duradouros conflitos bélicos e culturais. Então, estimava-se, né, que a população pré-colombiana do que hoje é os Estados Unidos girava em torno de 1 milhão a 18 milhões de pessoas. Então, para nós termos uma noção. E hoje, né, ela é apenas de algumas milhares de pessoas. Então, no caso, os conflitos, os interesses. Qual eram os interesses, né, dos povos que viviam ali? Eles tinham uma vida mais voltada, né, ao cultivo, à retirada, né, do seu sustento da terra. E o europeu ele vinha aqui para explorar esse território, buscar riquezas para levar para a Europa. E esse conflito, né, de ideias, ele permanece até os dias de hoje, principalmente entre os povos nativos que ainda existem, né, tanto na América inglesa, tanto na América portuguesa e na América espanhola. Porque para esses povos que viveram ali na região, o território ele tem muito mais a ver com a sua questão voltada à sua cultura, aos elementos da formação da sua família, da sua, né, base genética, do que realmente, né, a questão de bens. Né? Então, a terra para os povos indígenas que viviam aqui, ele é muito mais voltado a uma questão cultural do que, né, de riqueza. Bem, a gente vai falar um pouquinho com isso e, principalmente, para que isso fosse reorganizado,
houve derramamento de sangue de milhões de pessoas, né, sem o menor pudor. Bem, então, após as 13 colônias, né, revoltarem-se contra a Grã-Bretanha, a criação dos Estados Unidos da América, a ideologia do Destino Manifesto, tornou-se parte integrante do movimento nacionalista norte-americano. Então, no final do século XVIII, George Washington e Henry, né, Knox, né, conceberam a ideia de civilizar os nativos norte-americanos na preparação da cidadania norte-americana. Então, no caso, desde os primeiros anos da colonização até, né, a independência dos Estados Unidos, a política é uma política de perseguição e de extermínio. A partir de quando há a formação dos Estados Unidos, o George Washington, né, e principalmente o Knox, eles vão começar a iniciar aquele processo de criar uma identidade nacional. Né? Então, preparando o índio para fazer parte dessa nova nação que está surgindo, no caso, os Estados Unidos da América. Então, a assimilação da cultura, né, seja voluntário, né, como a dos, né, Choctaws, né, ou forçada, torna-se uma política coerente com a administração norte-americana. Então, no início do século XIX, a maioria dos nativos norte-americanos do Sul foi removida para as terras para acomodar a extensão, né, a expansão norte-americana sobre o Alabama, a Flórida, a Louisiana, o Mississippi, a Carolina do Norte, o Tennessee. Né? Então, com a Guerra Civil Americana, muitas nações indígenas norte-americanas foram transferidas para o oeste do rio Mississippi. A maior resistência dos índios norte-americanos aconteceu em forma de guerra indígena, que foram, né, frequentemente até a década de 1890. Então, aí é que está o ponto inicial. Então, para que houvesse a expansão do território americano, né, essa população indígena, ela começa a ser removida do seu território natural, do seu território nativo, e começa a ser transferida para outros territórios. Então, quando isso acontece, eles perdem aquela noção da sua ancestralidade, principalmente aquela questão que eu comentei no último slide, que eles acreditavam que a terra fazia parte da sua cultura, e não que era para se gerar bens. Principalmente era ali onde estava repousando os corpos dos seus ancestrais, entre outras questões, né, que é de suma importância para os povos que viviam aqui na América antes da chegada do europeu. E uma resposta a isso foi a guerra. Né? Tanto é que muitas dessas histórias nós nos colocamos, né, a compreender essas histórias a partir da visão do europeu, né, principalmente sobre os filmes de faroeste, entre outras questões, né, que nós vamos, né, discutir mais para frente, a questão, e principalmente essa visão do destino manifesto. Então, o que quer dizer destino manifesto? Então, os americanos, né, então, os estadunidenses, eles acreditavam que eles eram destinados para controlar a América de uma forma geral. Tanto é que o slogan desse estilo de vida é o quê? América para os americanos. Então, isso é um ponto também essencial para nós compreendermos toda essa bagunça, toda essa realidade aí. Bem, então, hoje os nativos norte-americanos têm uma relação estabilizada com os Estados Unidos, então sua sociedade e cultura florescem no meio da grande população que emigrou da Europa, da África e da Ásia para os Estados Unidos. Aos nativos norte-americanos que não eram cidadãos norte-americanos, foram concedidas a cidadania e em 1924 pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, no caso hoje, né, então no caso depois dessa política de extermínio e de uma certa forma ou de outra de criar uma colônia indígena lá no noroeste dos Estados Unidos, então isso vai fazer com que, né, depois de tudo isso, em 1924 é criada uma política de se dar o direito à cidadania a esses cidadãos, né, no caso, né, tanto é voltado, né, a uma política de convívio, né, de convívio pacífico. Mas dentro desse balaio de gato todo, nós vimos que não foi tão pacífico assim. Bem, então nós vamos começar a falar um pouquinho aqui dos povos que viveram na América do Norte. Né? Então nós temos os Sioux. Então, em sentido amplo, né, a importância linguística do centro do Nordeste da América do Norte, esse grupo subdivide-se em dois grandes grupos, os Catauabas, né, hoje extintos, e os Sioux, que são divididos em outros grandes grupos, no caso, os Tetons, os Iocotons, né, e os Santês. Então, em sentido estreito da palavra, né, então a origem Ijibuá,
né, que designa as tribos, né, de Lakota, de Nakota e de Dakota, culturalmente muito próximos. Então, quando nós falamos em índios, principalmente na América do Norte, também existe uma política de massificação, né, de se colocar como se todos esses povos fizessem parte de apenas uma matriz étnica, né, que eles são muito familiares entre si. Mas nós vamos ver que, né, que existe uma grande gama, né, de culturas, de elementos próprios, e isso é um ponto essencial para nós compreendermos a riqueza da cultura indígena aqui na América. Bem, então quando nós falamos também, né, os chamados Dakotas e os Lakotas espalharam-se, né, pelos estados da Dakota do Norte e Dakota do Sul e o centro e norte dos Estados Unidos. Então, a origem do termo Sioux remonta ao século XVII, quando seus inimigos, os Ijibuás, né, disseram aos franceses que assim eram chamados. Vem do termo, né, Ojibwa na do, né, seja, né, então no caso inimigos. Então os franceses têm, ao tentar dizer o termo, né, então disseram Nadoaxinou. Então no caso, né, os ingleses americanos absorveram esse termo e foram tratados assim na história. Então as suas principais características, né? Então, a economia ela girava em torno de uma agricultura de subsistência, onde a plantação de milho possuía expressivo destaque. Então, além disso, realizava caça de animais, principalmente de bisões, que é uma das marcas, né, do interior dos Estados Unidos. Então, a carne obtida desse tipo de caça era dividida entre as famílias que participavam da caça. O couro era utilizado para a confecção de roupas e de tendas, e os ossos utilizados para artesanato e fabricação de armas. Então, seu principal inimigo eram os Crows, né? Seus aliados eram os Cheyenne. Então, no caso, nós temos todo esse contexto aí. Então, no primeiro momento, quando os franceses chegaram, os franceses eles tinham uma política diferente dos portugueses, dos espanhóis e dos ingleses. Eles se aliavam aos povos que viviam na região. Então, no caso, os povos que eram aliados, né, aos franceses vão usar, né, de uma certa forma ou de outra, o termo de inimigo para massificar esse povo que vivia ali. Então, os franceses, como eles não conseguiam pronunciar e entender muito bem o que era aquilo, então eles vão criar esse nome, né, essa denominação aos povos ali da região, os Sioux. Né? Então, no caso, esses povos vão ser, de uma certa forma ou de outra, massificada para dar início a uma interpretação generalizada desse povo. Então, a agricultura, a caça, era um elemento essencial para a vida daquelas pessoas. E principalmente a caça de bisões, né, que eram os bovinos, os maiores bovinos da América do Norte. E isso vai fazer com que, né, com a chegada do europeu, vai começar a gerar alguns conflitos entre eles, e principalmente sobre a questão, né, de domínio do território. E uma das coisas que nós devemos também entender aí que é de suma importância. Então, eles caçavam e o resultado dessa caça ela era dividido de uma forma comunitária. Então, todo mundo que participava daquela caça ele tinha direito a uma parte significativa daquela caça. Então, não existia aquele que não fazia nada e simplesmente recebia os ônus, né, daquele trabalho, mas sim existia a divisão do trabalho a partir, né, dos resultados do trabalho a partir disso tudo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dos Cheyennes. Então, os Cheyennes, nativos americanos, eram caçadores de búfalos nômades. Com a introdução do cavalo, eles né, prosperaram nas planícies e também por ter um governo, né, altamente organizado, com renomados guerreiros, uma grande espiritualidades e valores éticos. Então, os chineses, né, então se tornaram famosos, né, na América Nativa. Então, no caso, né, então esse povo, ele é um povo muito importante, principalmente pelo seu estilo de vida e seu estilo, né, de organização social muito mais sofisticados do que os Sioux. Né? Então, eles tinham um governo, né, muito mais organizado e eles já tinham uma visão de espiritualidade. Então, eles tinham uma religião um pouco mais sofisticada do que os Sioux, principalmente baseada nos antepassados. Né? Então, esse é um ponto também muito importante de nós estarmos frisando aqui.
Então, eles também tinham um conjunto de valores éticos. Então, a ética é um fator também determinante para a formação dessa cultura e como essa cultura vai, né, se relacionar com a natureza e com os outros membros daquela sociedade. Então, antes do século XIX, então, os chineses então, viviam uma vida tranquila na grande região de Minnesota, estavam vivendo na área dos bosques pantanosos daquela terra. Durante esse período, um grande motim de tribos indígenas causados pela expansão do homem branco europeu forçaram os chineses, né, para fora de sua região, levando-os para o oeste. Então, eles migraram eventualmente para as grandes planícies, onde se ramificaram a facções nômades. Uns caçavam búfalos e os outros eram guerreiros montados. Aqui, a nação dos chineses, né, e sua cultura evoluíram, ficando famosos desde então. Então, são guerreiros formidáveis, caçadores, com mulheres fortes e éticas. Né? Então, pessoas que com uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Então, aqui também tem um ponto, né, muito importante. Então, com a expansão do território dos Estados Unidos na expansão para o oeste, né, esses povos vão ser obrigados, né, a entrar em outros territórios. E quando há a entrada em outros territórios, é inevitável o conflito. Então, a guerra é inevitável. Mas, num certo ponto, esses povos vão se fundir sobre um inimigo maior, no caso, os invasores europeus. Então, no caso, né? Então, aqui nós podemos também dizer que esses povos eles tinham algumas, algumas questões que ficam meio subentendidas, principalmente sobre a questão da caça do búfalo. Então, para que essas pessoas não tivessem recursos, os colonos vão começar a matar os búfalos de uma forma indiscriminada, fazendo com que eles perdessem parte da sua base do seu sustento. Isso também é um ponto essencial para nós compreendermos como é que isso, né, é tão forte naquela região. Bem, então, né, também durante esse período, duas facções dos Xienes, né, que tinham perdido o contato com o passado distante, cada uma delas né, sem conhecer, né, a existência uma da outra, inesperadamente se encontram em um conflito de caça, onde então se reuniram depois de descobrir que eram pessoas que realmente tinham algo em comum. E essas duas tribos eram os, né, Suatais e os Stans, né, que em alguns lugares, né, em algum lugar no tempo ancestral, devem ter sido forçados a se separar, destinados a se reunir depois de séculos. Então, como a tribo trouxe algo sagrado, né, e instrumental sem igual, que completou as outras nações. Então, eles trouxeram a Convenção das Setas Sagradas, junto com a infraestrutura do governo e um conselho né, de 44 chefes estruturados do exército. Então, os Sutais trouxeram a Convenção dos Chapéus, né, de búfalo sagrado, junto com a maioria das cerimônias religiosas, inclusive a grande cerimônia do Chali, né, então geralmente conhecida como a dança do sol, junto com os chineses, né, cresceram em uma poderosa tribo, formando alianças com outras tribos. No caso, a Lakota, os Sioux e o Arapô. Então, embora os chineses, né, lutassem com diferentes tribos, tais como o Pauê, o Kiowa, os Corvos, os Sionix, entre outros. Então, obtiveram sucesso ampliando seu território da Dakota, a Montana, para o Novo México e o Arkansas. Então, no caso dos Estados Unidos, também tem essa questão voltada dentro, né, de uma convenção. Então, no caso, eles vão perceber que existem elementos em comum e eles vão tentar se reunir novamente. E quando eles tentam se reunir novamente, então isso vai fazer com que, né, aqueles povos eles criem uma identidade coletiva, eles vão começar a lutar para expandir o seu território, né, criando, né, mais elementos culturais, principalmente pegando as partes que aquela de cada cultura tinha se desenvolvido de uma forma diferente. Uma que era a parte política e a outra que era a parte religiosa dentro dessa realidade. E isso é um ponto essencial para nós compreendermos como é que esse povo vai ganhar essa notoriedade tão expressiva
na história da América do Norte. Bem, então, em meados de 1800, então, os Estados Unidos começaram a ampliar suas cidades, demarcaram seus novos territórios sobre as terras dos índios das planícies. O contato com os xienes, o homem branco, ficou mais frequente e permaneceu relativamente calmo até o infame massacre do Riacho de Areia, em novembro de 1864, onde foram mortos mais de 100 xienes, né, e araparros, né, que estavam sob os cuidados do chefe, né, Chaliara Preta, né, no caso, né, e sob a proteção do exército norte-americano. Então, o ato inegavelmente genocida, né, assim, e a mutilação que ocorreram fizeram com que os chineses não tivessem alternativa a não ser entrar em mais de 20 anos de guerra contra os europeus. Então, o que só poderia terminar no extermínio de parte desses elementos, né, pelo homem branco. Então, no caso, né, com a expansão da América para, né, o Oeste, vai tirar todos esses conflitos e principalmente os genocídios gerados, né, pelas culturas que tinham um poder bélico maior, né, do que os povos indígenas da região. Bem, então, embora fossem superados eventualmente pelo exército norte-americano, os Chienes, os Sioux e os Arapaho, né, puderam derrotar o mesmo exército em várias batalhas principais, né, inclusive a Batalha do Pequeno Grande Chifre, onde o general George A. Custer, né, fez o último posto lendário. Então, apesar desta tremenda vitória, né, provou-se só ser a última grande vitória dos americanos nativos. Um assédio infinito do exército norte-americano, abastecido por sentimentos de vingança por Custer, né, culminou, né, com o fato de que o búfalo, a fonte mais sagrada de alimento, fosse erradicada. Então, essa foi a destruição eminente, né, soletrada para os chineses, entre outros povos nativos. Então, os chineses hoje ainda estão lutando por sua existência. Existem ainda o que acreditam que praticam o modo de vida tradicional da vida e lutam para a preservação do seu idioma, da religião e da identidade, e outros que são assimilados pelo mundo moderno. Enquanto isso, a forma atual de governo tribal luta para a autodeterminação, enquanto as condições de restrições federais, né, abundam e o Estado forçam, né, a autoridade cada vez mais, né, sobre as reservas indígenas e diminui o próprio poder do americano nativo sobre a sua soberania. Bem, então, no caso, esses povos vão começar a lutar, né, para seus direitos, mas isso vai fazer com que eles tivessem uma resposta, né, dos povos, né, do caso do exército americano, à altura. Então, no caso, a maior luta deles hoje é manter a sua cultura, né, intacta. Isso também é um ponto essencial de nós compreendermos, né, porque como é que eles vão conseguir, né, diminuir o ímpeto dos guerreiros, principalmente destruindo a sua cultura. E destruindo a sua cultura a partir do extermínio dos búfalos, que era a sua fonte de alimento mais expressiva naquela realidade. Bem, e os Comanches? Então, os Comanches são um grupo étnico nativo americano, cujo território, né, a Comancharia, consiste no atual estado americano de Oklahoma, né, no leste do Novo México, e o sul do Colorado e do Kansas, e da maior parte do noroeste do Texas. Eram originalmente caçadores e coletores, né, com uma cultura típica indígena da planície. Chegaram a existir até 45 mil Comanches, né, no fim do século XVIII. Hoje em dia, a nação Comanche consiste aproximadamente de 14.105 membros, cerca da metade dos quais vivem em Oklahoma, concentrados em Luaton, e o restante se espalha pelo Texas, pela Califórnia e pelo Novo México. Então, esse povo também é um povo bem importante, os Comanches, né, principalmente retratados pelos filmes norte-americanos. Bem, então, o bando era a unidade social primitiva dos Comanches. Então, o tipo de bando podia ser composto por cerca de 100 pessoas. Então, os bandos faziam parte de uma divisão maior, então, as tribos. Entre as décadas de 1750, existia, né, 3 divisões Comanches, né, o Iaparitas, os Jupes e os Cotossotecas.
Então, na década de 1750 a 1760, diversos bandos do Cotosoecas, né, haviam se separado e se dirigido ao rumo do sudoeste. Isto resultou na grande divisão entre os grupos originais comanches ocidentais e os Cotosotoecas se separaram e passaram a ser conhecidos como comanches orientais. Os comanches ocidentais viviam na região do Alto Rio Arkansas e no rio Conande e no Rio Vermelho, afluente do rio Mississippi, e dos Lanos, né, estacados, enquanto os comanches viviam no Planalto de Ediandes, Ediandes, né, e a planície texanas do Alto Rio Brazos e do Rio Colorado e do leste da região de Cross Tigers. Então, no caso, esses povos eles viviam naquela região mais voltada no centro dos Estados Unidos e mais ao sul, voltado ali perto, né, da fronteira do que seria hoje o México. Então, ao longo do tempo, essas divisões se alteraram, então, de diversas maneiras. No início do século XIX, os Jupes desapareceram da história, provavelmente depois de se misturar com outras divisões. Muitos Iaparicas, se mudaram para o sudoeste, juntavam-se com os comanches orientais e passaram a ser conhecidos como Teneuas. Muitos Kiowas, apaches das planícies, ou os Nixias, se deslocaram para o norte da Comancheria e se associaram aos Iaparicas, enquanto os grupos de aparentos, conhecidos como Xaríticas, que se fixaram na Comancheria, juntaram-se à sociedade dos Comanches. Então, nova divisão surgiram com o Noconas, ligado aos Tenouans, aos Coauandas, que surgiram com as novas facções do sul, da região da Lano Estancado, que diferencia entre os comanches orientais e ocidentais também, mudou durante esse período, e surge uma nova distinção em torno do eixo norte-sul da Comancheria. Um dos grupos mais meridionais foi os Penatecas. Então, eles vão começar a se fundir e misturar e mudando seus estilos de vida. Isso é um ponto essencial para nós entendermos o seu declínio. Então, todos esses nomes, as divisões foram gravados em diversas maneiras por autores hispanifonos, anglofonos, entre diferentes ortografias, continuam até os dias de hoje. Então, esses agrupamentos dos povos em grande escala se tornaram-se instáveis e pouco claros ao decorrer do século XIX, à medida que a sociedade comanche passou a ser lentamente sobrepujada e finalmente subjugada pelos americanos. Então, no caso, nós temos aqui um momento bem tenso, onde jovens supremacistas norte-americanos, eles confrontam, no caso, os índios que vivem ali naquela região mais perto ali do Novo México, e se cria esse momento de hostilidade, principalmente porque o índio ele quer ter o seu lugar, ele quer ter os seus direitos preservados, mas muitas vezes esse é um pouquinho mal interpretado, muito mal interpretado por sinal, e isso vai fazer com que haja esses conflitos também até os dias de hoje. Então dá para perceber muito bem como é que isso é relevante dentro dessa realidade. E os Inutis? Então, os Inuits significavam, no caso dos Inuktituts, então seu idioma é genérico para um grande grupo humano culturalmente relacionado por habitarem o Ártico, com características físicas que ajudam a sobreviver ao frio. Então, os seus cílios são pesados para proteger os olhos dos brilhos do sol, então, para que, refletido no gelo, o seu corpo é geralmente mais baixo e robusto, conservando mais calor. Então, os Inuits vivem no Ártico há milhares de anos e conservam grandes experiências de sobrevivência no gelo. Então, disso são caçadores de focas e caçador de focas muito habilidosos e grandes pescadores também, o que lhe garante uma boa alimentação mesmo no rigoroso inverno do Ártico. Então, eles também são conhecidos como esquimós, os Inuits. Então, os Inuits são povos que
teoricamente, pela migração dos povos, né, ali da região da Sibéria, eles se preservaram aonde hoje é o Alasca e o noroeste do Canadá, e eles vão, né, se adaptar à região e criando elementos para a sua sobrevivência. Então, inuits são povos tradicionais que aprenderam a conviver com o clima polar de sua região. Então, ao longo de sua história, desenvolveu técnicas para caçar e pescar em condições muito adversas, sob temperaturas muito baixas de zero. Então, suas habilidades tradicionais permitiram a construção de moradias com materiais simples, mas que oferecem razoável segurança e conforto em relação às condições naturais. Então, eles possuem um grande conhecimento astronômico, né, muito rico, assim como sua habilidade de se orientarem ao meio da uniformidade das áreas cobertas por gelo onde vivem. Então, atualmente, poucos deles vivem de acordo com as tradições mais antigas. O contato com os europeus já abrange séculos, o que resultou a assimilação de técnicas e costumes e hábitos que conhecemos, inclusive, da religião cristã. Então, os assuntos religiosos eram cuidados pelo xamã da tribo. Além de tudo, acreditavam-se numa espécie de alma chamada de Inua. Então, no caso, os Inuits, né, eles se desenvolveram naquela região, então eles ficaram muitos séculos isolados, mas quando há o contato com o europeu, é inegável que exista a aculturação, principalmente com a troca de experiências, né, e também a questão de se deixar de lado as suas tradições culturais e tradições religiosas para se aceitar a religião do colonizador. Também isso é um ponto essencial para nós compreendermos isso. Então, no século XV, os inuits estabeleceram o primeiro contato com os baleeiros franceses e pescadores de bacalhau. Então, eles rapidamente desenvolveram uma relação com o europeu baseado no comércio de pele. Então, isso os levou a abandonar inúmeras práticas tradicionais e se devotarem inteiramente à caça de pele de animais. Então, a tradição oral inutis, né, então preserva muitos detalhes sobre a chegada do europeu na região. Esta tradição conta que os inuits franceses fecharam um acordo para permitir que os últimos ocupassem certas áreas em troca de farinha para proteger os inuits contra a fome, né, das fomes periódicas. Então, as lendas, portanto, se referem frequentemente a uma era pré-farinha. Então, nesta era, os inuits viviam basicamente dos recursos abundantes de seu território. Então, eles usavam as peles e ossos para fazerem, né, suas roupas e armas. Na era pré-farinha, eles comercializavam suas peles, né, por banha de porco, chá, manteiga, roupas e armas. Então, os clérigos se estabeleceram próximos aos postos comerciais e promoveram a aculturação e a cristianização dos inuits. Então, e no início de 1632, os jesuítas abriram a primeira missão entre os inuits. Então, né, é um ponto essencial também de nós compreendermos aí. Então, os inuits, em vez de partirem para o conflito, eles vão tentar abrir uma questão voltada para o comércio. Então, eles vão começar a ter vários elementos, só que esse contato com o europeu vai fazer com que os seus recursos comecem a diminuir, principalmente por conta, né, que eles vão começar a trocar a sua abundância, a riqueza, né, no caso, os recursos que a natureza dava para eles, por alguns produtos que os europeus traziam, no caso, a farinha, entre outros elementos, né, que, né, vão começar a gerar alguns problemas para eles. E um dos maiores, né, assim, uma das questões que também nós devemos levar em consideração é a aculturação. Então, a forma de você catequizar os inuits, né? Então, fazer com que eles abandonassem a sua cultura milenar e começar a usar, né, a teoria, né, a teologia cristã para a sua realidade. Então, no final do século XVIII, a Companhia da Baleia Hudson estava financiando com vários postos comerciais no território inuits. Então, durante o século XVII, as operações madeireiras substituíram o comércio de pele. Então, essa nova atividade, combinada com o movimento de pessoas vindo da vila de Saint Lawrence, né, então privou os inuits de muitas das suas áreas de caça. Então, eles, né, por esse motivo, moveram-se mais para o norte
mas em vão, porque a colonização logo o alcançaram e na distante região dos lagos, né, Saint-Jean. Então, ao mesmo tempo que o governo canadense criava as primeiras vilas, né, de Mastewatsi, Le Economies, né, e Betiametes. Então, na parte inicial do século, operações de mineração e construção de barragens hidrelétricas alteraram profundamente os restos de territórios tradicionais dos Inuits. Então, os clubes privados ocuparam os melhores lugares de caça e de pesca dos rios, né, de salmão. Então, como resultado disso, os Inuits tiveram problemas de acesso a recursos que anteriormente provinham do seu modo de vida. Então, começa a gerar esses conflitos também, principalmente com a ocupação desordenada dos colonizadores. Então, os colonizadores vão começar a promover esses conflitos com os Inuits. Isso é um ponto também essencial para nós entendermos, né, a sua, assim, no caso, o seu declínio daquela sociedade. E, né, o powwow. Então, o powwow também, né, grafado como powwow ou powwow ou powwow, é uma reunião dos povos nativos norte-americanos. O termo vem da palavra powwow, que significa líder espiritual no idioma indígena, né, no caso dos índios, Narragansett. Então, esses povos eles vão se reunir uma vez por ano, né, para que houvesse o contato entre as suas culturas e principalmente para manter a cultura viva, né? Ao contrário, né, de que, né, muitos acreditavam no primeiro momento que era uma reunião para tentar se levantar contra o governo estabelecido. Mas esse é um ponto essencial, né, para nós mantermos a cultura viva. Bem, então, hoje o powwow é um tipo específico de evento no qual o indígena e os não indígenas se encontram para caçar, cantar, socializar e homenagear a cultura dos povos indígenas norte-americanos. Geralmente, há uma competição de danças, quase sempre com a entrega de prêmios significantes, né, em dinheiro aos vencedores. E a duração do powwow podem variar de 5 ou 6 horas até dias, né, seguidos. O principal powwow ou aquele convocado pelos anciões especiais chegam a durar até uma semana. Então, o termo também é utilizado para descrever qualquer reunião indígenas de qualquer tribo e é utilizado frequentemente nos filmes do gênero western, né, e passou a ser utilizado em inglês, né, por derivação, né, para a reunião de pessoas importantes como oficial militares. Então, no caso, o powwow, né, ele vai ter esse ponto essencial, principalmente sobre a questão, né, de resgatar e valorizar a cultura, né, que estava sendo tão perseguida, gerando todo tipo de violência. Isso é um ponto importante. E, principalmente, ele vai ser também aculturado pelos colonizadores para tentar, né, de uma certa forma ou de outra, criar uma visão de que a reunião militar do exército americano seria também denominada como powwow. Bem, então o planejamento para o powwow começa geralmente meses antes, então por vez até mesmo um ano. Então antes do evento, por um grupo de pessoas geralmente chamado Comitê do Powwow. Então o powwow podem ser patrocinados por uma organização tribal ou por uma comunidade de índios norte-americanos de uma determinada área urbana. Então um programa de estúdios indígenas ou clube de índios, né? E até mesmo por uma universidade, faculdade, estabelecimentos comerciais e organização que possam fornecer fundos seguros aos trabalhadores voluntários. Então, existe todo um preparo para essa reunião, principalmente para arrecadar fundos para manter essa comunidade viva, né? Esse é um ponto também essencial para nós compreendermos. Então, o Comitê do Powwow, né, consiste em um número de indivíduos responsáveis por todo o planejamento até o evento. Então, se o powwow tiver um patrocinador, tal como uma tribo, né, entidade de ensino ou organização, muitos ou outros, todos os membros dos comitês, né, pertencerão àquele grupo. Então, o comitê é responsável pelo recrutamento e a contratação de toda a equipe de administração, pela divulgação do powwow e pela obtenção do local onde ele será realizado, e pelo recrutamento de vendedores que paguem pelo direito de montar e vender comidas e mercadorias durante o powwow. Então tem toda essa organização dentro desse cenário. Bem, então a equipe, a administração, o READ Staff, né, do powwow são as pessoas que gerem
né, o evento, dia ou dias, né, no decorrer daquela necessidade, geralmente são contratados pelo comitê, né, com diversos meses de antecedência, já que a qualidade do trabalho da equipe pode ter impactos diretos na presença do público. Então, ser escolhido como parte da equipe administrativa é uma honra e mostra respeito pelas habilidades ou dedicação das pessoas. E, né, no caso, o diretor da arena. Então, é a autoridade responsável durante o powwow. Por vezes, né, o diretor da arena, ele é designado pelo, né, whip man, no caso, o homem, né, chicote. Outras vezes, pelo whip man, assistente do diretor de arena. Então, o diretor de arena certifica-se que os dançarinos estão em seu lugar durante o powwow e que, né, os tambores, os tambores sabem que tipo de canção devem tocar. Então, se existir em competição o direito da arena é a responsabilidade final da contratação dos juízes, então ele pode ter o assistente que se encarrega de ser o juiz principal e o diretor da arena também é responsável pela organização das cerimônias que possam ser executadas durante o powwow, né, como quando a pena de que a águia, né, é derrubada e assim, né, por diante. Então, uma das principais funções do diretor da arena é assegurar-se que a arena de dança esteja sendo tratada como devido respeito pelos visitantes do palco. Então, tem todo esse cenário, né, de respeito das cerimônias, da ritualidade, da espiritualidade daqueles povos. Então, aqui, né, nós temos alguns exemplos, né, daqueles povos, né, como é que é organizado essas danças, né, os trajes coloridos, entre outros elementos fundamentais, né, para a realização desse ato. E, né, e para nós, né, darmos continuidade, o que nós vamos fazer no próximo vídeo, principalmente estudar a região do Oriente Médio, né, então a região que é conhecida como Crescente Fértil. Bem, então acredito que tenha sido isso. Então, agradeço a todos aqui, né, pela paciência. O vídeo ele é extenso, né, ele traz muitas coisas que fica subentendido, né, é difícil de nós termos contato aqui, né, principalmente por conta, né, de que essas informações muitas vezes é muito difícil de serem obtidas. Os nomes também são muito complicados de serem pronunciados. Então, agradeço a todos para chegar até aqui nesse momento, né, e estar, né, entendendo o que eu estou tentando passar aqui para vocês, que é o seguinte. Então, os povos indígenas da América do Norte, que é sempre colocado pelos filmes de westerns, entre outros, como vilões, eles não eram vilões, né, daquela realidade. Então, no caso, muitos deles sofreram a violência, né, dentro da sua cultura. Muitas culturas foram exterminadas, de uma certa forma geral. Isso é um ponto essencial para nós compreendermos tudo isso que está ocorrendo ao nosso redor. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos, né? Se puderem, deixa o like aqui no final do vídeo. Agradeço a todos. Então, se tiver alguma curiosidade, algum tema que vocês quiserem que a gente aprofunde mais, né, é só deixar aqui nos comentários. Então, agradeço a todos, né, até aqui. Muito obrigado e até a próxima.